Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... Baguncinha. Hoje a gente tem aqui uma confusãozinha. Esse programa, para você que não conhece, ele é muito simples. Ele é um compilado de tudo aquilo que aconteceu no nosso mercado financeiro na semana inteira ali, falando das empresas, da macroeconomia, de confusão, de política, da Ana Castela, do que tiver que falar. Antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, deixa o like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Se o vídeo te agregar de alguma forma, te trouxer alguma informação que foi útil para você, aí você se inscreve, aí você deixa o seu like aí. Então, a gente começa aqui com um resumão. A gente teve uma semana aí bem agitada na Bolsa, com muita notícia importante, resultados trimestrais no Brasil e nos Estados Unidos, treta na Petrobras, PTcuzinho na Argentina, com prévia da eleição aí já, né, primeiro turno definido. E hoje nós vamos trazer aí os destaques da Vale, VEG aí, que surpreendeu essa semana, hein? Não sei se foi positivo não. Klabin, Santander, Suzano, Home, Neoenergia, Copazos e Minas, Gol e Ipera. Além das empresas americanas Coca-Cola, Alphabet, Meta, Amazon e Microsoft. Mas antes de falar das empresas, a gente vai falar aqui o que aconteceu na semana fora da Bolsa de Valores. Então, a gente teve aí mais notícias preocupantes vindas do Oriente Médio, com Israel invadindo a faixa de Gaza com tanques de guerra e atacando várias bases do Hamas. Na ONU, o embaixador de Israel mostrou imagens de reféns decapitados pelo grupo terrorista, disse que um cessar-fogo era absurdo e chamou a Organização das Nações Unidas de corrupta. Na sexta-feira, a ONU aprovou uma proposta de resolução da Jordânia e de países árabes que pede uma trégua humanitária imediata na faixa de Gaza. E depois dos ataques às bases americanas no Iraque e na Síria por grupos apoiados pelo Irã, os Estados Unidos reagiram. Nessa semana, os americanos fizeram ataques aéreos aí contra duas instalações de armazenamento de armas e munições no leste da Síria, usadas pela Guarda Revolucionária do Irã. Isso aí acende um alerta sobre uma eventual escalada dos conflitos no Oriente Médio com o envolvimento dos Estados Unidos, Irã e dos países árabes, o que é péssimo para a nossa economia de modo geral. A gente está falando da maior potência econômica do mundo se envolvendo no conflito, isso aumenta as tensões e aumenta os riscos para os mercados do mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente teve a divulgação do IPCA 15, considerada a prévia da inflação oficial. O índice acabou subindo aí 0,21% em outubro e acumula alta de 3,96% nesse ano e de 5,05% nos últimos 12 meses. As maiores quedas aí foram nos gastos com alimentação e serviços, que compensaram a alta de quase 24% no preço das passagens aéreas. Absurdo, né? Uma alta dessa. Tá tendo uma alta, mas já é frequente, cara. Começou a ter uma quedinha no começo desse ano, depois começou a subir e não parou mais. No cenário político aí, a gente teve um avanço da pauta econômica com a aprovação pelo Senado da desoneração da folha de pagamento para 17 setores até 2027. A alíquota de 20% poderá ser substituída pelo pagamento de 1 a 4,5% da receita bruta. E a gente teve aí a aprovação pela Câmara do projeto de lei de taxação dos fundos exclusivos e das offshore. Então, pelo texto, as offshore passam a ser tributadas uma vez por ano em 15% e os fundos 2 vezes por ano, como cotas, em 15% para fundos de longo prazo e 20% para os de curto prazo. Isso aqui é uma medida que, cara, antes de aprovar, né, a gente está aqui no mercado, já estão apresentando todas as consultorias, todas as empresas especializadas em gestão de grandes fortunas, já estão apresentando diversas soluções e como que fura isso aqui, levando o dinheiro para fora e fazendo alguns modelos aí. Então acaba que não vai funcionar para arrecadar o quanto que o governo está prevendo arrecadar, não. O rico pode ser tudo, menos bobo, né? E nessa semana, o noticiário político aí surpreendeu com a aprovação da reforma tributária. Então o Senado acabou de aprovar a reforma tributária, a gente já vinha discutindo isso várias vezes, já estava ali quais seriam os termos, etc., acabou aprovando. E a gente teve outro comunicado do Lula aí também que movimentou os mercados. Você pode ver o vídeo aqui em cima, o Ricardo tá falando que isso é importantíssimo. Não pode ficar fora do programa. Eu não queria. Ele falou, vamos colocar no programa isso aí, porque senão o pessoal não vai ficar sabendo. Aí, mas vocês já tinham assistido o vídeo, aí você assiste de novo, que vai ser legal. Se você não viu, vê lá, porque é importante mesmo. E a gente teve uma decisão importante do STF que deu aos bancos o direito de tomar imóveis financiados em casos de inadimplência sem a necessidade do processo judicial. O Supremo validou uma lei de 1997 que prevê a chamada execução extrajudicial nos contratos de alienação fiduciária quando o próprio imóvel é dado como garantia. Então agora não precisa nem fazer um processo, aquela coisa toda. É uma ótima notícia para os bancos, o que pode ser bom para o mercado aí, porque os bancos podem acabar liberando mais crédito, né? Mas é uma notícia meio estranha para o país, né? Permitir isso aqui, eu não sei se é o ideal não, né?
Imagina agora só tomar ali com base em dívida. Então, se endividar tá ficando cada vez mais perigoso no Brasil, né? Ainda bem que vocês aqui não são endividados. Tem alguém aqui que é endividado ainda? Comenta aí pra mim se você é endividado. E você deve quanto? Lembrando que você pode achar que não é endividado. Se você tem uma casa financiada, por exemplo, e não tem dinheiro para quitar ela inteira, você é um endividado. E no cenário internacional, a gente teve alguns destaques aí. Nos Estados Unidos, dados positivos de vendas de casas novas mostram que o mercado americano continua aquecido, o que foi recebido com preocupação pelo mercado. Ou seja, os juros vão continuar altos por muito tempo ainda. A China deu novos sinais de recuperação econômica, com a melhora nos lucros da indústria e a aprovação de mais um pacote de ajuda para o setor de infraestrutura, dessa vez para 137 bilhões de dólares aí. E na Argentina, os hermanos ali mostraram que tem mais a ver com a gente do que a gente mesmo, né? A bolsa de valores deles abriu a semana com 12% de queda, com a surpresinha no primeiro turno das eleições presidenciais. Então o que acontece? O candidato do governo aí, o Sérgio Massa, terminou na frente do candidato Javier Milei, ou Javier Milei, né? Vamos falar do jeito certo aí. Javier Milei, que liderava as pesquisas aí, o libertário, né? Então, a grande questão aqui é a seguinte: olha, a Argentina é um país complexo. Eu não posso falar nada, né? Tô pisando aqui, tô sentando no rabo pra falar do vizinho. Mas quem que é Sérgio Massa, Raul? É um cara massa? Não, é o ministro da Fazenda. É o cara responsável pela crise que a gente já tá vivendo. Com inflação de 140% nos últimos 12 meses, o que esses argentinos escolheram, você acha, Vandinho? Votar no cara que tá cuidando da economia. O miserável é um gênio, é óbvio. Como não? O cara tá fazendo isso aqui incrível. É tipo assim, a gente tá com problema na economia dessa vez. Quem que a gente bota na presidência do Brasil? Já sei. Vamos colocar o Collor e o Sarney de vice. Vai dar certo essa porra. Vai ser legal. Os argentinos estão fazendo basicamente isso. Um responsável para ir para a inflação, o outro pelo confisco da poupança. É basicamente isso que eles fizeram aqui, acharam legal. Aplaudir. Aplaudir a Argentina. Não. Quem botou o defeito foi Jesus. Eu só apontei. Então, a gente vem aqui para os índices. Então, o Ibovespa abriu a semana aí com 112.298 pontos e fechou a semana com 103.301 pontos, com 0,89% de alta. O dólar terminou a semana valendo R$ 5,01, com 0,34% de queda. E nas empresas da Bolsa aqui, a gente começou com a temporada de balanços do terceiro trimestre de 2023. A gente começa com o destaque, ela, a queridinha, a azulzinha da garotada. 3 letrinhas e muitos sonhos. VEG 3, então. Considerado uma das queridinhas da nossa Bolsa de Valores, a fabricante de motores e componentes elétricos apresentou um bom resultado, mas como o resultado veio bom, as ações acabaram despencando na bolsa aí. Receita operacional líquida de 8 bilhões de reais entre julho e setembro, alta de 2% na comparação com o mesmo período de 2022. Os custos dos produtos vendidos foi praticamente o mesmo do ano passado, 5,5 bilhões de reais. E as despesas gerais e administrativas subiram 8,5% para 860 milhões de reais. O EBITDA aumentou 11% e fechou o trimestre em 1,7 bilhão de reais. E a margem EBITDA avançou 1,7 pontos percentuais para 21,5%. Como resultado, a VEG teve um lucro líquido aí de 1,3 bilhão de reais, uma alta de 13% na comparação ano contra ano. A empresa continua com boas margens operacionais e o retorno sobre o capital investido, mais conhecido como ROIC, chegou a 35,4% no trimestre, alta de 7,5 pontos percentuais na base anual. Mas o que pesou o resultado para baixo aí foi um crescimento de receita menor que o esperado e levemente abaixo do segundo trimestre de 2023. Aqui, olhando o gráfico, né, você acaba entendendo o que eles estão falando aqui. Então aqui você está vendo num comparativo, né, lá do primeiro trimestre de 2022, lá atrás, então tá em 6,8 bi ali, né, 6,8 bilhões, vai para 7,1 bilhões, 7,9 bilhões no terceiro trimestre de 2022 e vai crescendo até que no segundo trimestre de 2023 chega em 8,1 bilhões, né, e agora foi um pouco menor, 8,07 bilhões. Então, assim, teve uma diminuição na receita e, basicamente, a justificativa do mercado para derrubar o preço das ações é esse, o que não faz sentido nenhum, né? Uma queda na receita com ganho de eficiência não significa necessariamente uma coisa complicada. Por causa disso, as ações chegaram a cair mais de 9% depois do resultado e fecharam a semana valendo aí R$ 31,63, promoção para quem sabe comprar, né? E desespero para quem é besta. Então é isso aí, esse foi o resultado da VEG. Vale 3, a mineradora trouxe um resultado sólido no trimestre e o mercado reagiu bem. Receita líquida de vendas aí em 10,6 bilhões de dólares, com 7% de alta na base anual. Custos e despesas subiram de 6,7 para 6,9 bilhões de dólares. Despesas relacionadas à tragédia de Brumadinho e descaracterização de barragens somou 303 milhões de dólares. O EBITDA subiu de 3,6 para 4,1 bilhões de dólares e a margem EBITDA avançou de 37 para 39%. Como resultado, a Vale reportou um lucro líquido aí de 2,8 bilhões de dólares, 36% menor que o registrado no terceiro trimestre de 2022. Em reais, a empresa chegou a lucrar aí 13,5
13,8 bilhões de reais, 40% a menos que o ano passado. Também considerando a base anual, o preço de referência do minério de ferro vendido pela Vale subiu de 103 para 114 dólares. E mesmo tendo uma queda aí de produção no trimestre, o resultado foi considerado bom. A Vale anunciou a distribuição de 2 bilhões de dólares em dividendos e vai recomprar até 150 milhões de ações nos próximos 18 meses, equivalente a 3,5% do capital da empresa. Tudo isso fez as ações subirem aí, fechando com 8,35% de alta a R$ 67,57. Do lado aqui de Klabin, KLBN4, né? Outra empresa aqui brilhante do setor aqui de celulose, a fabricante de papel e celulose, então apresentou um resultado, o quê? Decepcionante. Triste. Mais ou menos aquela decepção que você tem quando você pega um pote de sorvete e descobre que, na verdade, é feijão no seu congelador. Então, a receita operacional líquida foi de 4,4 bilhões de reais, com queda de 20% na comparação no ano contra ano. O custo total foi de 3 bilhões de reais, 4% menor que o registrado no terceiro trimestre de 2022. E o EBITDA ajustado caiu 41% para 1,3 bilhão de reais. A margem EBITDA recuou 11 pontos e ficou em 31%. Como resultado, a Klabin registrou um lucro líquido de 245 milhões de reais no trimestre, 88% menor que os 2 bilhões de reais registrados no terceiro trimestre de 2022. A empresa atribuiu aí o resultado fraco à redução do volume vendido, à queda no preço da celulose e do papel craftliner, e a valorização do real frente ao dólar aí também acabou prejudicando eles. O resultado financeiro pesou demais, saiu de 319 positivo para 325 negativo, né? Realmente foi um impacto muito grande aqui em Klabin. Você consegue ver o comparativo de despesas financeiras, receitas financeiras, variações cambiais, você acaba vendo aqui, e instrumentos financeiros, derivativos, né? Aqui também você consegue ver. Efeito de hedge, também a gente teve aqui, então, e o resultado financeiro, então, de 325 milhões negativos contra 319 positivos no terceiro trimestre de 2022. Com tudo isso, o retorno sobre o capital investido, o ROIC da Klabin, fechou o trimestre com redução de 5,5 pontos percentuais em 13,8%, com 2,22% de queda, então, na semana, Klabin a R$ 4,41. Imaginar que eu já comprei Klabin baratinha, nossa, era mais barato que... Você pega o preço médio meu em Klabin hoje em dia, é brincadeira. Saudades, Klabin. Santander, Zambi11, outra empresa interessantíssima, também faz parte da minha carteira. Hoje é resultado das empresas que estão na minha carteira. Então, o banco foi, de novo, o primeiro dos 4 bancões a divulgar o resultado trimestral. Pelo menos é eficiente para mostrar a cagada. Mas dessa vez, acabou surpreendendo o mercado. Dessa vez surpreendeu, mas me surpreendeu até eu que estava surpreendido por eles tentarem surpreender. Então, a margem financeira, diferença entre as receitas e as despesas financeiras, caiu 1,2% na base anual para 13,4 bilhões de reais e a receita total somou 18,5 bilhões no trimestre. Muito bom. Muito bom, hein? Despesas gerais subiram 1% para 6 bilhões. Nossa, imagina isso, que loucura. 1% de 6 bilhões é bastante, né? Eu acho que 1% de 6 bilhões já paga minhas continhas. 60 milhões, hein? Paga suas contas. Ajuda, né? Ajuda. Não, você não cobre tudo. Dá pra gente beber esse final de semana. Não, no final de semana também inteiro, não. 3 dias. Vai beber hoje e amanhã. O lucro antes dos impostos disparou 32% na comparação ano contra ano, foi de 2 para 2,7 bilhões de reais. Como resultado, o Santander reportou um lucro líquido recorrente de 2,7 bilhões de reais, 18% maior na comparação com o terceiro trimestre de 2022. A carteira de crédito do banco aí, que é a soma de todo o dinheiro de empréstimos e financiamentos, subiu 8% na base anual, para 625 bilhões de reais. O aumento da carteira refletiu uma melhora da inadimplência e do custo de crédito. Então, aqui você tem o gráfico da inadimplência e da PDD, né, das provisões para devedores duvidosos nos 90 dias aí. Para pessoa física caiu 4,2%, né? Total caiu também de 3,3% para 3% e na pessoa jurídica caiu 0,1% aí também. Resultado do PDD também e o custo de crédito também tem melhorado eficientemente, né? Com isso, Santander 3,36% de alta, a R$ 27,06 aí. Empresa que está na minha carteira, inclusive. Você tem Santander? Qual bancão você tem na sua carteira? Então é isso. Antes da gente continuar aqui, eu preciso lembrar vocês de uma coisa que a gente tem importante aqui. Nessa terça-feira a gente tem o quê, cara? Turma nova, da UVP. Turminha nova da UVP. Você pode ir lá agora, auvp.com.br, clica no botão Faça a sua análise de perfil, preencha aqui para mim atentamente as perguntas. Lembrando, se você já tem mais de R$ 500 por mês para investir, senão não faz sentido. Se você não tem mais de R$ 500 por mês, não faz sentido. Se você não foi lá ainda, turma nova começando agora dia 31, só acessar aí a UVP, responde para mim atentamente as perguntas aqui do nosso formulário. Se você for aprovado no formulário em questão, você vai poder entrar aqui e se tornar um aluno da UVP. Vai ser um prazer te ensinar a investir. Cara, turma nova começando agora, e essa é a melhor turma do ano, né? Que é a turma que você se forma exatamente em dezembro, você começa janeiro com o pé direito, tudo dando certo. Então corre lá agora, que vai ser muito legal. Pode pausar o vídeo aqui, que a gente vai voltar aqui agora pra quê? A gente vai voltar pra rapidinha. E o que é uma rapidinha, Cazé? Rapidinha, eu acho que é o jeito que você vai dormir hoje. Você vai chegar em casa, você vai dormir rapidinho.
Que isso? Você tá me gongando? Não, sexta-feira. Hoje eu vou pra casa da minha pitanguinha. Dormi rapidinho. Não. Certeza. Do jeito que Você não vem me tá aí. desmoralizar, não. Uma rapidinha, pra quem não sabe, né? Longe dessa deturpação aqui que tá sendo feita quanto à minha honra, tá? Pela ordem. É rapidinha. É uma notícia que não é nem irrelevante para ficar fora do programa, mas também não é relevante o suficiente para ganhar um destaque aqui. Então as ações da Petrobras aí caíram forte no início da semana com a proposta da empresa de revisar o Estatuto Social. O que eles querem fazer? É coisa pouca. Eles querem fazer umas pequenas mudanças aqui nos dividendos extraordinários e também eles querem que políticos possam exercer cargos executivos na empresa. Coisa tranquila, quer mais nada não? Não vamos chamar de cabide de emprego não, vamos só falar, políticos podem ter cargos na empresa. Gente, pelo amor de Deus, o pessoal perdeu a vergonha mesmo, né? Parece brincadeira, né? Perderam a vergonha, gente. É assim, não estão nem escondendo mais os interesses em utilizar a empresa. É brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, gente. Reflete. Você que pensou nesse projeto aí, reflete. Isso não faz sentido, não. 3,09% de queda, então, nas ações da Petrobras, a R$ 35,44. Nem quem é de esquerda concordaria com a patifaria dessa aqui. Você vai pegar e botar político dentro de cargo de empresa. Tem nada a ver com não gostar do governo, não, gente. Aqui isso aqui é bom senso. Parece que o pessoal esqueceu do Petrolão, né? Como começou o Petrolão. Não precisa nem ser uma pessoa que, não gosto do PT e tal, ou gosto do PT. Isso aqui é falta de bom senso. Precisa ser avaliado isso aí, reavaliado para entender o que está acontecendo. Não faz sentido abrir margem para colocar um político ali num cargo dentro de uma empresa tão importante quanto é a Petrobras. Não faz sentido. Tem que colocar pessoas técnicas ali comprometidas, ou alguém que a gente pelo menos finge que é uma pessoa técnica comprometida. É o método que a gente já usa. Então, pode ser uma pessoa vinculada ali, mas que tem um fingimento. Vamos ter pelo menos o decoro, né? Vamos manter o decoro, pelo amor de Deus. Botar um tiririca lá dentro. Pior que tá, não fica. A única promessa que o Tiririca fez na vida, Tiririca, você que tá aí me vendo agora, o senhor é um canalha. A única promessa que ele fez foi pior que tá, não fica, e ficou. Era a única promessa de campanha que o senhor tinha. O senhor é um fanfarrão, senhor Tiririca. Você pode publicar, pega uma carta com o Neymar, bota, errei, fui moleque. Você foi moleque com o país, tá? Quem não lembra, o Tiririca fez a campanha eleitoral dele inteira falando, não, pior do que tá, não fica. De lá pra cá, o país desandou de tal maneira. A gente já teve impeachment, teve processo e tal, que rapaz, tudo desandou. A empresa de papel e celulose, então, a Suzano, Sus B3, ela teve uma ideia, uma sacada genial. E se a gente deixasse de ter lucro? Aí ela reverteu um lucro de 5,4 bilhões de reais de um ano atrás e teve um prejuízo líquido de 729 milhões de reais. Nossa, se eu tivesse um prejuízo, eu nem dormia. Assim como a Klabin, a empresa também foi muito afetada pela queda na receita e pelo resultado financeiro que ficou negativo, em 3,5 bilhões de reais por causa das perdas cambiais e das operações com derivativos. Aí, o hedge, a proteção, né? Então, 5,22% de queda nas ações de Suzano S.A., que fecharam a R$ 51,92. A fabricante de máquinas e equipamentos industriais, a Home 3, viu o lucro cair 31% no terceiro trimestre para 44 milhões de reais. Mesmo no cenário de recuperação da atividade industrial, a receita líquida também recuou 31%, puxada pela queda nas vendas de peças de grande porte da unidade de fundidos e usinados. Quando você vai ver aí, o gráfico da Home fez um V quase, ó. Uma quedinha, depois subiu um pouco, né? Então, 1,05% de queda só nas ações de Home a R$ 11,28. A companhia elétrica Neo Energia, Neo E3, teve um lucro líquido de 1,5 bilhão de reais no terceiro trimestre, 3 vezes mais que o esperado pelo mercado. O principal motivo foi a parceria com o Fundo Soberano de Singapura, o GIC, que pagou 1,1 bilhão de reais por 50% de 8 ativos de transmissão da Neo Energia, 2,50% de alta, então, a R$ 18,04. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, CSMG3, superou as expectativas com um lucro de 437 milhões de reais no trimestre, 92% acima do registrado no terceiro trimestre de 2022. Parte do resultado veio do acordo judicial e uma grande ação trabalhista que fez a empresa reaver 155 milhões de reais que estavam provisionados aí. Com a notícia que não é negativa, Copasa, então, 2,63% de queda a R$ 15,89. A Uzi Minas, o Zin 5, reverteu o lucro de 287 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022 e teve um prejuízo de 166 milhões de reais entre julho e setembro. Apesar disso, o resultado veio melhor que o esperado. A empresa conseguiu gerar 780 milhões de reais de fluxo de caixa livre, FCL, e reduziu a alavancagem, dívida líquida por EBITDA, para 0,2 vezes, praticamente dívida zero, 4,53% de alta nas ações de Uzi Minas a R$ 6,23. A companhia aérea Gol, GOLL4, adiou para 6 de novembro a divulgação do resultado trimestral que iria sair na última quinta-feira, dia 26. A empresa já projetou um prejuízo aí de 70 centavos por ação no terceiro trimestre, mas disse que precisa de mais tempo para concluir a revisão de auditores independentes. Notícia
horrível. A alta nas ações de Gol, com 13,76% de alta, a R$ 7,77. E a gente fecha as rapidinhas aqui com a maior farmacêutica do Brasil, IP3 aí, né? É a Hype 3, que a gente chama ela aqui. Apelidamos ela carinhosamente de Hypera. Então, e a Multiplan, Multi3, que faz a gestão de 20 shoppings em todo o país. A Hypera lucrou, então, R$ 500 milhões no trimestre, com alta de 6% na base anual, e a Multiplan viu o lucro saltar 41% para R$ 263 milhões. Então, 4,01% de alta nas ações de Multiplan, R$ 25,14, queda nas ações de Hypera, com 5,71% de queda aí, a R$ 31,37. Você falou da Hype 3 aí. Se fosse Flop 3, qual será que seria a ação aí? A Flop 3, que ação seria que você daria o ticker aí, Flop 3? Eu tenho meu palpite aqui. Se você comentar, você já está concorrendo a um presente que a gente vai enviar para sua casa aí, só por comentar qual ação você acha que merecia o ticker Flop 3 aí. Vamos ver qual que é a ação mais odiada no maior canal de investimento de quem compra e segura ações do país inteiro, hein? O maior. Só a gente. Que é nós. Aquela açãozinha que tem o maior potencial de derreter. Exato. E a gente vem agora para o nosso calendário de dividendos. Enquanto você vê quais empresas vão pagar dividendos aí, você acompanha ao lado, aqui em cima da minha cabeça, na verdade, você acompanha passando as fotos aí dos nossos queridos colaboradores que fazem parte, que constroem essa empresa aqui para vocês. Então, dê uma olhada na biloca do olho deles, faz aquele agradecimento, aquele carinho especial, né? É muito importante aí pra gente aí. Se vocês puderem falar assim, fulano, você é bonito, eles são carentes. Fala aí que o pessoal aqui fica feliz, tá bom? E tá tendo uma disputa. A gente faz uma disputa aqui agora, frequente, para saber quem é o mais bonito ou a mais bonita da empresa. No último vídeo teve avaliações lá interessantes, mas a disputa tá acirrada porque pouca gente comentou. Então, a gente tá precisando resolver isso aí. No cenário internacional, a gente continua a temporada de resultados trimestrais aqui, também nas bolsas americanas. A Coca-Cola, Inise, KO, não confundir com Coke. Quando você vai investir lá fora, quer investir em Coca-Cola, compra KO, não Coke. Coke é só invasadora. Apresentou um resultado melhor que o esperado no terceiro trimestre de 2023, com a receita de 11,9 bilhões de dólares e um lucro líquido de 3 bilhões de dólares, 9% maior na base anual. Sabe o que eu descobri? Teve um cara que postou um vídeo numa dessas redes sociais aí, de vídeos curtos, falando que ele tomava 2,5 litros de Coca todos os dias. Cara, o que apareceu de gente nos comentários falando que tomava 2 litros, 3 litros, 4 litros de Coca. Loucura. Você toma 2 litros de Coca por dia? Não, mas já teve uma época que sim, até mais. Você estava tentando se matar? Por aí. Isso aí é loucura. Não bebam Coca-Cola no lugar de água, gente. Pelo amor de Deus, tá? E a empresa trouxe aí um balanço sólido e revisou para cima as projeções de crescimento para esse ano. Antes ela previa crescer entre 5% e 6%, agora entre 7% e 8%. Então, The Coca-Cola Company, 1,56% de alta nas ações a $55,24. Eu tenho na minha carteira. Você tem na sua carteira, Ricardo? Não tenho. E eu tenho Coca-Cola. Tem até na geladeira. E a Microsoft, na Nasdaq MSFT, teve uma receita de 56 bilhões de dólares no trimestre e lucrou 22 bilhões de dólares, com 27% de alta na comparação ano contra ano. O maior destaque foi para o segmento de computação em nuvem, aí, que cresceu 19% e chegou a 24 bilhões de dólares de faturamento. Na contramão da Microsoft, aí, a Alphabet, GOGL, apresentou um lucro maior que o esperado, dona do YouTube, Google, etc., 20 bilhões de dólares, mas as receitas da computação em nuvem frustraram os investidores e a empresa cortou as projeções de crescimento para 2024 e 2025. Então, 9,55% de queda a $122,17 Alphabet, 1,30% de alta a Microsoft a $329,81. Com uma receita também acima das previsões, a Meta, na Nasdaq Meta, faturou 34 bilhões de dólares no terceiro trimestre e lucrou 11,5 bilhões de dólares, com alta de 160% na base anual. A empresa conseguiu reduzir os custos, dobrar a margem operacional e retomar o crescimento na área de publicidade, puxado principalmente pelo incremento das receitas com vídeos curtos aí, os Reels. Que belo incremento, hein? 4,10% de queda nas ações de Meta, $296,73. Para quem não sabe, a Meta é a empresa dona do Instagram, Facebook, WhatsApp, Oculus Rift. Dona da nossa vida, né? Resumindo. Dono de tudo que não é do Google. Então é isso. E a Amazon, na Nasdaq AMZN, viu o lucro quase triplicar no trimestre, chegando a 9,9 bilhões de dólares aí entre julho e setembro. A receita avançou 13% para 143 bilhões de dólares, também impulsionada pela melhora no segmento de computação em nuvem. E o que está acontecendo lá na Amazon? Tá tendo o que, ó?
corte de custos, cabeças rolando, né? A empresa desacelerou os gastos aí com tecnologia e infraestrutura, podia desacelerar um pouquinho com marketing, né? Mas aí foi o que aconteceu. Pela primeira vez desde 2015, reduziu os investimentos em vendas e em marketing. Encontrou o platô, achou que era grande, achou que ia crescer infinito. Se continuasse crescendo desse jeito, ia ter que comprar o Brasil para poder transformar em parque logístico. Então, 2,60% de alta na Amazon, com o corte de custos, fica $127,74. Aqui a gente vai ter corte de custo também. Vai? Tem corte de custo aqui. Esse choppzinho, né? Esse choppzinho aqui de vocês, essa gracinha aqui vai acabar, viu? Essa molezinha aqui vai acabar, viu? Quem falou que tem chopp aqui? Se cortar meu chopp, eu faço greve. Faz greve? Armar um piquete aqui na frente. Eu gosto de grevista, eu acho bom. Eu junto na greve, que eu queria o chopp também. Eu me junto à greve. Eu vou contra o financeiro aqui da firma. Então, no cenário de criptomoedas e Bitcoin, para manter as tradições desse programa sensacional, a gente fecha aqui a cotação das principais criptomoedas, começando pelo Bitcoin. O preço que ela estava na sexta-feira à noite, você descobre no domingo. Uma cotação extremamente eficiente. Então, a gente vai começar pelo Bitcoin, que disparou nessa semana aí, depois da maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, né? Pedra Preta, BLK, registrar o primeiro ETF em Bitcoin. Mas agora, pleno 2023, brother, foi só um registro que eles fizeram, esse é o primeiro passo para aprovação aí do ETF pela SEC, CVM americana aí, equivalente à polícia do mercado financeiro. Com isso, o Bitcoin chegou a bater a máxima do ano, próximos aos $35 mil. Pô, eu vou embora. 12,80% de alta, $33.844,60. O fechamento da semana. Que delícia, que maravilha. E tem halving vindo aí. Tem halving. Agora vai cortar a quantidade de bitcoins gerados pelos garimpeiros aí do Bitcoin. Então pode esperar que vai ter mais alta aí, vai ter mais alegria, mais delícias aí. É porque eu vendi Bitcoin. Você vendeu, mas Eu vendi. subiu desse jeito? Porque eu vendi. Certeza. E o Ether, moeda da rede Ethereum, subiu nessa semana 0,87%, fechando aí a $1.780,52. Então, a minha teoria aqui, a gente tem agora um assunto sério para resolver aqui, cara. Você presta atenção e você também, Ricardo. O Vandim, desde segunda-feira não vinha na firma, desapareceu. Segunda, terça, quarta, quinta. Que dia que você voltou? Hoje. Ele voltou. Voltou. A gente postou que tinha show. Ele veio trabalhar sexta-feira. Já tomou um chopp e já tá indo embora. O Bandinho ele decidiu que ele não precisa viver de renda mais, não. Ele alcançou a liberdade financeira do trabalho. É férias? Não, ele só... É da cultura dele mesmo. E o pior é que ninguém consegue achar ele. O celular tava sem notificação, você não sabia onde ele tava, tudo tá vivo.